Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do A2X Medcast. Eu me chamo Vitianzo Zarpelon, sou médico neurologista, especialista em aprendizagem e aprovação e diretor médico aqui do A2X Med. E sejam bem-vindos ao nosso podcast que aprova sim. Você está aqui buscando estudo de alta performance, você está no lugar certo. Hoje eu estou aqui recebendo o Juarez, um dos nossos mentores. Vamos ter bastante papo para falar hoje e vamos falar também um pouco sobre como o teu cérebro aprende, como ele guarda informações para tu usar na hora da prova. E você vai sair daqui hoje com alguns insights práticos para já aplicar na tua rotina de estudos. Afinal, a gente está aqui, né, para aprovar esse pessoal, vocês que estão nos assistindo. Bom, Juarez, por favor, te apresenta, seja bem-vindo aqui e compartilhar um pouco conosco aí a tua história. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Juarez, tenho 25 anos, apesar de nome de velho, não sou tão velho assim. Sou estudante de medicina da Fundação, a nossa querida Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e sou mentor aqui do A2X. E estamos aí para bater um papo, contar um pouco mais sobre a minha história, um pouco mais sobre a aprovação e também falar um pouco sobre como aprovar. Isso aí, Juarez. A gente estava aqui nos bastidores antes conversando um pouquinho, né, da história desse cara. Vocês, olha, não não sai daí porque vocês vão ver uma história de inspiração como poucas, né? Mas antes disso eu queria te ouvir um pouquinho assim do spoiler mesmo, o final da jornada, quando tu recebeu a tua aprovação, né? Como é que foi esse momento para ti? Conta para nós assim mesmo em primeira pessoa, como é que foi a sensação de ver o teu nome no listão? Vai ser meio conturbado. Provavelmente vou. A linha temporal não vai existir aqui, tá? Eu vou começar a falar, vou virar passado, futuro. Mas eu lembro muito bem o dia que foi, onde é que eu tava. Eu tava numa sala de grupo de estudos de uma professora que virou, além de uma professora, virou minha amiga. Daqui a pouco eu vou estar indo pra praia, vou acabar encontrando ela na praia e a gente vai ficar lá junto na beira do mar. E eu tava sentado lá, só olhando a coisa, mexendo no celular e pensando no que ia ser aquele meu ano, porque eu já estava totalmente desacreditado, não, realmente não. Cara, é aquela coisa assim de que às vezes tu acha que tu não merece estar ali, sabe? Tipo, tu não merece ser aprovação, mesmo não fazendo sentido, porque tu sabe que o que tu mais fez naquele ano foi Sim. estudar. O que eu mais fiz naquele ano foi sentar a bunda na cadeira e estudar. Mas enfim, eu tava lá sentado e eu ia ser o monitor dela, né, naquele ano. E ela estava arrumando as coisas na parede, assim, tudo mais. Ela tem um mural com os aprovados, assim, tirando os mais antigos, botando, liberando espaço para uns mais novos. E eu falei assim, isso depois que eu vi meu nome na lista aqui, eu fiquei pasmo, não conseguia falar. Eu acho que eu fiquei uns 5 minutos sem falar uma palavra, porque em Em silêncio, tá silêncio ligado? absoluto. Aquela coisa assim, cara, Olha eu só. tô certo? Será que não erraram? Ou será que eu esqueci o sentido da palavra que tava lá? E eu falei assim, tu vai ter que abrir mais um espacinho pra mim aí. E ela falou assim: "Como assim abrir mais um espacinho?" Eu falei assim: "É, tu vai ter que abrir mais um espaço, No mural dos no aprovados moral dos ali. aprovados". Olha só. E é muito louco, porque quando eu fiz a prova, eu pensei: "Bah, não vai rolar". E eu falava assim: "Cara, não vai rolar. Esquece, não sei o quê, já vou começar a estudar para o ano que vem, já vou começar a pensar nas próximas estratégias que vai ter". E ela fala assim: "Cala a boca, guri". Ela fala meio assim, "Cala a boca, guri, tu vai passar. Tu é o Juarez, como é Deixa que deixa de lado esse negativismo, exato, assim. mas é que na cabeça dela sempre foi muito claro que eu ia passar. Eu acho que também fica muito mais fácil para um professor que tá vendo de fora, que não tá passando por todo aquele sentimento de angústia e tudo mais, Uhum. que acaba sentindo sim uma empatia pelo aluno, mas não é ele que tá passando por Claro. aquilo, né. E ela tinha uma noção muito mais clara que eu ia passar. E ela falava assim: "Cara, eu não vou te dar uma bolsa de monitor, sendo que eu vou precisar tirar alguém pra botar no teu lugar, porque eu sei que tu vai passar". Então, tipo assim, ali foi aquele momento de felicidade, assim, e tudo mais. Que E bacana. daí, começou a se abraçar, não sei o quê, já pegou um batom que tinha lá, porque já não tinha tinta pra poder pintar de bicho e Bah, por aí vai. que maravilha. E Não, aquela tinha sido a sala onde tu estudou com ela no ano da aprovação. exatamente, exatamente, Foi ali 2024 a tua foi aprovação. 2024 e sim, não tinha sido só esse ano que eu fiz, tinha ano anterior também tinha feito com ela, mas como eu sou de Canoas, né, ali foi muito um ambiente em que eu passava o dia inteiro. Sim, a tua trajetória como pré-vestibulando. Exato, tipo assim, quando eu digo o dia inteiro, é tipo, o dia inteiro.
para evitar de pegar ônibus e tudo mais, e meu pai é motorista de aplicativo, eu pegava carona com ele de Canoas, ia para Porto Alegre cedo, 7 horas da manhã eu tava lá, tu entende? Mesmo o prédio não abrindo às 7 horas da manhã, eu ficava esperando lá para poder Tu subir ficava na na portaria ali, ou portaria, na antes da aberto, na portaria, rua, na exato, rua? na rua mesmo, assim, porque eu não ficava aberto. E para poder pegar e abrir o prédio depois e subir e sair de lá, cara, 8h30, 9 horas da noite. Então, tipo Que assim, daí era quando teu pai tava voltando e exato, vocês de me finalizavam o buscar. dia. É, Cara, exatamente. que história bacana, viu, Jores? Até a gente tá trabalhando aqui, tu é um dos nossos mentores aqui do A2X, a gente sabe da tua seriedade, da tua competência, e tu é um cara, assim, que é mais fechado na tua, no sentido de, né, enfim, ser mais prático, talvez, né? Mas aí, quando a gente começa a tocar nesses assuntos de, poxa, tudo que a pessoa abre mão para chegar no ápice da aprovação, né? A gente já tô vendo aí que tem história bacana aí, tem bastante emoção guardada, né? Deixa eu só falar pro pessoal, então, que esse foi, né, a nossa abertura aqui de saber um pouquinho da tua aprovação, né? E agora a gente vai falar um pouco mais da tua história, mas antes disso, te inscreve aqui no canal já. Os outros episódios do podcast já estão para sair, né? E o QR Code está aqui na tela para você que quer entender, né, quer ser acompanhado pelo Juarez, pelos nossos outros mentores e quer entender como que o A2X vai fazer tu aprovar em 2026, o QR Code está na tela. Mas voltando aqui para a jornada, né? Então, tu nos falou aqui agora sobre o momento da aprovação. Cara, uma relação ali que o professor vira amigo, que é das 7 da manhã às 8 da noite, é uma vida ali, né? Um ano pelo menos ou mais, agora que a gente vai descobrir, né? Mas de muita dedicação, que certamente antecedeu esse ápice, né? Conta pra gente a tua história de aprovado, mas por trás das cortinas, né? Como é que foi chegar, como é que foi trilhar esse caminho na pele do Juarez, assim? Cara, não foi fácil. Acho que definitivamente a última coisa que foi, eu vou dizer que foi fácil, sabe? Eu venho de uma família em que tá longe de ser uma família com grandes condições financeiras. Quando eu acabei fazendo alguns grupos e tudo mais, a maioria foi tudo com bolsa. Eu ia, sei lá, eu limpo as coisas e tu me dá o curso e por aí vai indo. Mas eu acho que a minha preparação já vem desde antes. Se eu for, agora vai ser muito mais filosófico do que qualquer outra coisa assim. É, mas Acho é que a bom. minha preparação vem desde antes de eu nascer, sabe? Tipo, a minha preparação veio desde quando minha mãe vem do interior do Nordeste, lá do interior do Maranhão, e acaba vindo pra cá no meio de um caos de coisas horríveis que acontecem, que eu acho que não cabe aqui, não tem por que falar aqui. E ao mesmo tempo, enquanto meu pai pega e vem do interior do Rio Grande do Sul, Ijuí, mais especificamente a Juricaba, que é quem conhece, na linha 13, pra, sei lá, vai quem seja da região. E acabaram, tipo, mesmo não tendo nenhum estudo, isso pra mim é, é o mais bonito, mesmo eles não tendo um estudo, a minha mãe mal sabe escrever, tipo, não sabe ler direito, não sabe escrever. Meu pai completou pelo supletivo, mas ao mesmo tempo, umas coisas que eles sempre falaram foi: não desiste da educação. Não para de desistir dos seus sonhos, tu pode fazer o que tu quiser que a gente vai te apoiar. Então, tipo assim, eu sei que isso é uma coisa que falta na maioria não digo na maioria, mas em muitos lugares. Às vezes É, falta, né, nas exato, famílias. na família, falta um apoio. O apoio é fundamental para quando a gente tá falando isso. Então, o apoio que eu tive dos meus pais foi, imagina, cara, me falta palavras na realidade para poder falar sobre isso, porque ah, claro, eu fui sustentado durante um bom tempo em relação a isso, principalmente, eu queria trabalhar, assim, fora, assim, meu pai falava assim: "Não, tu vai pegar e tu vai estudar". Mesmo não tendo educação, ele sabia o valor e o peso da educação. E ali eu fazia alguns trabalhos por fora e tudo mais. Eu me estudei sempre em escola pública, então, a gente sabe como funciona, que não é da melhor qualidade, o ensino mesmo que deveria ser, ele não é. Tive lacunas imensas. Da mesma forma, assim, meu ensino médio também foi em escola pública. Eu não tive física durante boa parte do meu ensino médio. É mesmo, cara. Filosofia, Olha só. eu nem sabia o que era isso. E eu fui muito cru.
Em Então, muitos níveis tu começou meio bem do zero mesmo, não, assim, na tua bem do zero, preparação. total, bem Mas do olha, zero. cara, eu achei muito bacana já tu trazer à tona, né, eh, simbolicamente, inclusive, botando lá a tua preparação antes do teu nascimento, né, a imigração dos teus pais, como muitas famílias aí fizeram parte dessa da massa de emigração, né, ou de imigração dentro do próprio país, né, e mesmo não tendo estudo, eles vendo, assim, a importância, talvez pela falta, de colocar isso na tua cabeça desde cedo, né. Não desiste dos teus sonhos e vai ser através dos estudos que tu vai mudar de vida, que tu vai daqui a pouco conseguir o que a gente não conseguiu, né. Exato. Muito forte, cara. E mesmo antes da preparação, assim, né, bunda na cadeira e lápis na mão, já vem toda essa bagagem, assim, querendo ou não, de motivação, assim, uma casca emocional mesmo, né. Tenho certeza que isso foi importante também. Não, sem sombra de dúvida. Desde o momento que eu passei, eu tô na fundação agora, mas eu já tô lá há um bom tempo, na verdade, né. Meu primeiro curso que eu entrei foi lá também, foi em 2018, se não me engano, de 18 para 19, que eu comecei toxicologia analítica. Olha só. Olha só. Eu gostei do curso, realmente foi um curso bem interessante, mas ao mesmo tempo não eu entrei querendo medicina. Como eu pensei, tipo, ter uma base muito fraca, né, de ensino médio e tudo mais, eu entrei pensando: "Tá, vou aprender uma química no nível superior, vou aprender uma biologia em nível superior, que eu tenho certeza que isso vai me fortalecer para eu poder seguir fazendo Enem, estudando", Já sabe. era um objetivo, ali já Maior. era um meio para um determinado fim também, que Exatamente. era sempre a medicina. A medicina sempre foi muito. E daí eu pensei: "Tá, ok, mas eu não tô gostando", eu acabei não continuando, meio que fui abandonando as aulas, assim. Ao mesmo tempo, assim, eu era jovem. Eu não sei como que tu era quando tu era jovem, tá, É, mas a minha não faz tanto tempo adolescência assim, cara. é verdade, né, É. falei como se tivesse Não, mas 50 anos. tá bom, Tá. alguma certa idade de diferença. Mas me Adolescente, conta, o né. que que tu fazia quando tu era jovem que tu Cara, não eu que não tu já tá pedindo estudava. desculpa já antes de Exatamente. falar? Cara, eu falava assim: "Tá, eu vou estudar", e não estudava, sabe, tipo, é aquela coisa assim de: "Ah, eu vou estudar, mas vou ficar estudando deitado", sabe, tipo, Sei. não tinha nenhuma Puxa qualidade no vida. estudo, sabe, tipo, e assim, eu saía com meus amigos, ficava saindo pra jogar bola, né, de skate, fazia várias coisas que não era estudar. E, infelizmente, quando eu entrei na faculdade pela primeira vez, muito disso também continuou. Eu estava numa mudança de um pouco de mentalidade, assim, e tudo mais, e eu acabei fazendo Enem de novo pra tentar pra medicina no ano seguinte. De novo, acabei não passando e entrei num curso com a mesma mentalidade que eu entrei na toxicologia, que era me preparar pra pra medicina. Então, novamente, né, ali um padrão de entrar num curso superior para daqui a pouco cobrir uma defasagem do ensino médio, assim. Exatamente. Porque eu também não tinha condição de ficar pagando cursinho, tu entende? Entendo. Então era a forma que eu tinha E pra tudo na tentar. fundação, que é, Exatamente, né, e é uma qualidade custeado gigantesca, e é público. federal. Só que foi engraçado, porque lá dentro eu me apaixonei muito pelo curso, sabe, tipo, eu realmente gostei Qual foi o muito. curso mesmo? Física médica. Física médica. Física Ó, médica já na fundação. começou a aproximar um pouco Começou com mais do exato, exatamente. Cara, eu adorei o curso. Eu sinceramente, pô, tinha tudo muito que eu gostava, que era a parte de exatas, eu adoro exatas até hoje. Eu fico vendo filme de física, fico estudando tudo que tem de física. Envolve ao mesmo tempo a biologia, então o corpo humano e tudo mais, tinha que estudar anatomia, pô, muito, muito legal. E eu realmente eu fiquei durante anos. Ah, Nesse meu tempo aconteceu a pandemia, né, nesse e período aí. exatamente. E eu também acabei descobrindo que eu tinha uma doença autoimune e tudo mais, assim, e que eu não podia ficar me expondo tanto em relação a isso. E daí na minha mente, quando eu pensei: "Pá, 2020 eu não vou fazer o Enem, e durante um bom tempo eu não vou fazer Enem", porque, assim, era muito mais o medo de ficar num lugar, num ambiente fechado com várias pessoas, mesmo que de máscara e distanciamento, mas era um medo e ao mesmo tempo eu estava gostando do curso. Então se somou. Começou também um pouquinho aquela daqui a pouco uma voz de comodidade, assim, né. Exato. Porque, gente, vamos falar sério, né, o Joris tá aqui abrindo o coração, falando da história dele, coisas muito bacanas, né, mas a gente sabe que não é para qualquer um a medicina, né, não é para qualquer um, e é muito difícil. A gente não tá aqui para, né, passar a mão na cabeça e dizer que vai ser fácil, que vai ser uma jornada tranquila, não.
Cada um vai ter a sua jornada. O Juarez está aqui falando um pouquinho de como, poxa vida, desde 2018, né, buscando uma biologia complementar, uma química no ensino superior para, né, cobrir os buracos do ensino médio. E graças a Deus, aí 2024, olha só, é um tempo de um curso inteiro, de 18 a Exato. 24, até a aprovação. Claro que não foram os anos que tu te dedicou para estudar e passar em medicina, né? Aí tu tá contando um pouquinho antes ainda. Exato. Ali, né, tipo, teve meio tempo ali, como eu comecei a gostar bastante do curso, eu pensei, cara, vamos deixar um pouquinho a medicina de lado e eu vou focar no Joalheiras do futuro, tu entende? Eu comecei a pensar em formar um currículo e tudo mais, participei de pesquisas, EpiCovid, várias outras pesquisas clínicas também, Oh, fiz bacana. ali também pesquisa ali na FAMED, ali da URGS, então, tipo assim, eu fui abrindo e formando um currículo, tu entende? Uhum. Conheci muita gente, conheci também, acabei, na época acabou sendo chefe minha, mas agora também é professora da URGS de medicina também, então, tipo, eu fui criando Que bacana. contatos e que são muito importantes, ter contato é extremamente Claro. importante, e formando uma base de conhecimento. Só que daí o tempo foi passando e não que eu não gostasse mais do curso, mas ainda tinha uma chaminha lá dentro que em nenhum Aquela, momento se apagou. aquela E é miserável. aquela miserável. E eu sei porque a gente conversa com os alunos que tem muitas pessoas que pensam assim, que já estão em um curso, só que, cara, Sim. não dá, Às vezes é um velho. chamado, né, cara? Exato. Tem profissões que o cara trabalha de segunda a sexta, manhã e tarde, faz ali o feijão com arroz e tá tudo certo, né? Recebe o seu salário, vai viver a vida, ok? É geração de valor para a sociedade também. Mas tem algumas profissões específicas que têm um chamado pessoal mesmo de missão de vida, né? E, de novo, eu não vou romantizar isso aqui. Tem muita gente na faculdade mesmo hoje que não tem esse chamado, que vai ser médico e vai ser um pouco mais pragmático. Daqui a pouco um radiologista, né? Alguém que trabalha no laboratório de patologia, que não tem tanto contato com a pessoa, né? Enfim, com o paciente. Mas também é muito bonito a outra face da moeda, as pessoas que têm esse chamado, assim, né? E tu falou dessa chama, eu me identifico bastante, assim. Adoro, né, clinicar neurologia no meu consultório. Minhas consultas são super demoradas, assim, para poder ouvir a pessoa também, como eu tô te ouvindo agora. Mas me conta, então, dessa chama, ela tava lá sempre e acabou. Ô, te cutucando, Juarez. Olha, Exatamente. tô aqui, tô aqui. Exatamente. E foi nisso aí, se não me engano, foi metade de 23, de final de 22, eu acho. Eu só lembro que eu realmente não lembro a data certinha. A minha memória não é muito boa, por incrível que pareça. Tô brincando. E olha só, o cara aprovado, futuro Exatamente. médico aqui, gente. Exatamente. É todo treino, gente, tá? É só brincadeira. E daí eu acabei fazendo o vestibular da URGS e eu acabei tendo uma aprovação no vestibular da URGS, só que por questões de Pra documentação medicina. para medicina e em questão de baixa renda, tive do problema de documentação. Cara, burocracia, faculdade, a gente tem que entender que, cara, é complicado. Parece que muitas vezes A parte eles burocrática, administrativa, olha, parece que é faz um de moedor, tudo né? pra tu não estar lá, Ah, entende? Então eu acabei tendo problema com a questão de documentação uhum. e depois de ter falado pra todo mundo que eu aprovei, eu tive que dizer que eu não aprovei. Cara, E aí também entra toda uma parte de pegar e falar, tipo, falar pra mim mesmo, olhar no espelho e que dureza, pensar, hein, tipo, Juras? eu vou ter que pegar e estudar de novo por mais um ano. E daí nisso foi. Eu tive um momento, eu tava olhando, vendo os outros podcasts ali, tinha falaram sobre o luto e tudo mais, as fases. E é bem isso, né? Tipo, eu passei por um luto até que esse luto se transformou num sangue nos olhos, entende? Eu consegui transformar aquilo em uma coisa assim, tá, ok. Não queria que eu Agora, entrasse agora? Beleza. Então agora que tá. vocês vão ver, né? Agora eu vou pegar, eu vou entrar. Bacana, cara. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu digo mais como fosse daí coisa do destino. Eu não sou muito do destino, mas até vai. Mas no fundo, o que eu sempre queria era a fundação. Então, tipo, Tu já tivesse lá, né? exatamente, eu já Tivesse tinha. tido lá. Uhum. Exatamente. Então, não aprovei na URGS. Aliás, provei, mas não consegui. E depois acabei aprovando na fundação. Então, pra mim, valeu totalmente a pena. Eu não, apesar de ter sido uma trajetória longa, que daí sim foi quando eu comecei a estudar, sentar e estudar exatamente para poder passar no vestibular, fazer de tudo, arranjar outro trabalho para poder pagar curso e tudo mais, foi aí que eu pensei, cara, eu não me arrependo de nada que eu passei. Sim.
Foi longo o trajeto. Muitas vezes, eu sei que no fundo eu não sou velho, mas tem um lugarzinho meu que acaba dizendo que eu acabei entrando muito velho pra medicina, tu entende? Assim, eu vou acabar tá me formando, eu vou estar com 30 anos de idade, tu entende? Daí eu vou ter que fazer uma residência e daí eu vou estar com seus 34 anos de idade, Mas isso aí, entendeu? cara, é uma etapa por vez, né? E eu acho que agora é comemorar essa super conquista que tu teve, né? E agora tá trilhando o caminho dentro da medicina, que é Aí é outro papo, né? Tu outra tava história. aqui antes me comentando já das tuas vontades de fazer pesquisa, voltar essa Já, parte mais pesquisadora também para, né, para, enfim, ir preenchendo o currículo, né? E, bom, daqui a uns anos mais nós vamos falar de residência médica para ti, né? exatamente. Mas tu comentou, foram então 2 anos ali, digamos assim, com 2 aprovações, né. A primeira por uma questão burocrática não se concretizou e foi para o segundo ano. Tu tiveste que te dividir entre trabalho e estudo. Isso. O trabalho sempre foi muito em questão, por exemplo, de bicos que eu conseguia durante a semana, no fim de semana, muito mais pelo fim da semana, e também trabalhos que eu conseguia fazer online. Tipo, Tá. tudo que eu conseguia fazer online, eu dava favor para fazer coisa online. Coisa que eu continuo até hoje, muitas vezes, inclusive, porque passei em medicina, beleza, mas o problema financeiro continua, sabe? Isso Sim, aí não sim, dá. sim. E não tem como tu poder ter um trabalho fixo como qualquer um outro que a gente pode ter. Claro, com Então, certeza. cara, o que eu É fico. dedicação integral à medicina, né, Exatamente. 2 turnos de aula e já se preparando para a próxima prova, isso que ainda não começou o internato, a parte Exato. clínica, os estágios, né. Ou seja, vai piorar. Então, Não, mas é intenso desde o início, né. Mas aí cara, eu imagino que deva ter sido um desafio logístico, assim, de se organizar, ou de estar presencialmente em algum lugar num momento de folga, né, que talvez fosse até momento de estudo, ou cumprir ali com, sei lá, fazer site, eu não sei exatamente o que que tu fazia ali, mas, hã, cara, tomava teu tempo e tua energia também, né. exato. Eu trabalhei muito com, treinamento de inteligência artificial, sabe, questão de coisa de programação online e tudo mais. Até mesmo, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, mas tem que ter alguém para treinar aquela inteligência, né. Claro, claro. A resposta aparece muito rápido no ChatGPT e no Gemini, mas teve que passar por muita gente até ele poder dar aquela resposta, né. Eu sempre fiquei muito mais nessa parte de treinamento. E nisso eu acabava trabalhando nos tempos em que eu não estava estudando. Essa é a vantagem desse trabalho que tu consegue trabalhar nas lacunas, Claro, no entende? remoto, assim, também, né. Exato. Como eu falei, eu passava o dia inteiro em Porto Alegre estudando, estudando, estudando. Nesse meio tempo eu acabava tendo espaços em que, sei lá, estava vazia, eu conseguia me concentrar melhor, e daí em vez de estudar, eu Mas aí, em tinha que vez de fazer uma pegar, lista de 10 exercícios, tu tinha que estudar. tinha que entregar para o cliente o prazo lá que tu tinha Exatamente. prometido, né. Isso traz um desafio muito grande de organização, né, cara. Então, aqui eu acho que já deu pra ver, né, pela história que o Juarez contou até agora, ainda não chegamos no fim, assim, mas deu pra entender que é um cara que teve uma trajetória, né, eu digo isso olhando na tua frente aqui, meu, fora do comum mesmo. Eu acho que tu começou algumas casas atrás, então aqueles períodos ali na física médica e antes na toxicologia foram talvez assim para tu chegar um pouquinho melhor na questão da biologia, da química, da física, mas quando tu sentou para estudar é que, né, foi a tua história com a medicina, com a preparação ali, né? E aqui no A2X Med a gente valoriza muito isso. O Juarez ele falou, pá, não sou bom de memória, mas o cara tava lá treinando inteligência artificial, né? Então tava se desdobrando para trabalhar ao mesmo tempo que estudava, né? E assim, concordo com ele, 25 anos hoje, quando tu passou tu tinha 23 para 24, talvez, não é velho, certamente, mas talvez quando a gente faz as contas na medicina, como a jornada é longa, às vezes acaba ficando um pouquinho mais esticado. Eu entendo o que tu quis dizer, né? Mas é isso, gente. Poxa, é inspirador, né? Daqui a pouco, alguém com a mesma, talvez partindo do mesmo lugar que tu, de algumas vulnerabilidades da vida, sim, né? Não teria conseguido, né? Sem esse sangue no olho, sem essa dedicação e aquela chama que tava lá, te impulsionando, te provocando para ir adiante, né? Então, eu te digo que é um prazer trabalhar contigo mesmo, conhecer um pouco mais a tua história, né? Eu já sabia um pouco de ter conversado, mas em detalhes mesmo agora, né?
Tenho certeza aí que a Dona Maria, né? E o seu Juarez, Meu pai também é Juarez Juarez, pai. exatamente. Aí, agora deu para entender um pouco o nosso millennial aqui, o nosso Exato. Gen Z com o nome de Baby Boomer, né? Exatamente. Mas, cara, meus parabéns aí. E, enfim, cara, e agora eu quero entender um pouquinho mais como é que tu fazia essa mágica, né? Essa mágica do toma lá da cá, do malabarismo para conseguir trabalhar, né? E também estudar a ponto de ser aprovado numa faculdade federal de medicina. Acho que tudo. E é o que a gente fala também pros alunos e tudo mais, que, cara, a gente tem que organizar tudo. Se a gente tem um monte de coisa pra fazer e a gente for tentar fazer tudo ao mesmo tempo, não vai rolar. A gente precisa ter uma certa organização pra isso. Eu tinha um certo cronograma, ele era, sim, um cronograma, foi personalizado, assim, tudo mais. Só que, cara, não adiantava. Eu não conseguia acompanhar ele. É aquela coisa que tu também falou ali nos episódios anteriores que eu vi, tipo assim, cara, vai acumular conteúdo. Sim. Vai acumular, não aceita isso. É melhor pra te aceitar que vai acumular e poder trabalhar estrategicamente pensando que já vai acumular pra tentar acumular menos. Tu tem estratégias, vamos organizar isso aqui, bota, sei lá, na segunda-feira de tarde ali para poder recuperar o tempo que tu deixou alguma coisa passar, ou para começar também a gente vai falar depois, mas fazer uns recaps de coisas antigas que tu já deixou de lado, precisa relembrar as revisões Claro. passadas, por exemplo, que a gente estava comentando, mas eu fazia era isso. Eu tinha um cronograma que eu acabava seguindo ele direitinho, e nos tempos que sobrava, ia trabalhar. Como é que eram esses estudos? Eu tenho que dividir em 2 anos. O primeiro ano, ele foi muito em questão, tipo, de aprender o conteúdo, entendeu? Realmente, eu tinha, lógico, uma base muito grande. Passei por cálculo 1, cálculo 2, um monte de coisa. Ou Tá. seja, a parte de matemática e de exatas em questão de física, ok, muito boas. Mas uma coisa é tu saber a teoria, outra coisa é tu saber fazer uma prova disso. Sim. Cara, eu levei um rapão no primeiro ano que eu fiz já estudando, que eu deixei de lado a física. Eu É pensei, mesmo, cara. eu fiz física médica. Por que eu vou querer ficar estudando física de ensino médio? Tu achou que já tava em outro Eu nível achei que ali. eu tava em outro Tu nível, vê, irmão. e é importante, isso é uma competência que a gente tá sempre batendo na tecla aqui. A autopercepção, a autoconsciência de onde tu está naquela matéria, né? Tu tá agora me falando, me pareceu uma leitura errada de onde tu estava, e aí existia uma distância onde tu achava que estava para onde tu realmente estava, e aí tu levou Eu levei um um rapão. Eu não, contrapé, um não, rapão. eu levei um rapão. Bem num gauchês, eu levei um rapão ali e Levou. foi. É até se Por quê? levantar. Cara, foi um choque, porque eu fui fazer a prova e pensei, cara, isso que era engraçado. Eu cheguei, em todas as questões eu chegava numa resposta. É Eu, mesmo. eu, eu não deixava uma questão em branco nas coisas de física, por exemplo, mas eu sabia fazer tudo. Só que daí, logicamente, eu caí num distrator que estava no meio da questão, como um pato. Não, Entendi. entendeu? Pô, e olha só, né, cara, isso que tu tá falando é muito. Exemplifica muito bem, porque é isso, né? O cara ter o conhecimento ali, eu digo na CNTP, né? Aham. Aqui um estúdio com o ar-condicionado ligado, né? Aqui com a mesa ampla, um copo d'água aqui, para não passar aperto. Cara, na hora da prova é 40 graus lá fora pegando fogo, nego querendo te botar um pega-ratão, uma casca de banana ali, né? E o cara tem que aprender uma habilidade totalmente nova, que não se ensina no ensino superior, por exemplo, que é ser proveiro, que é ser malandro de prova, né? É uma habilidade que é totalmente diferente do conteúdo teórico. Você quer ser aprovado em medicina, tem que ser proveiro, tem que fazer prova, treinamento direto, ir atrás de simulados, fazer se expor, para ir pegando os nuances, né, daquela banca, daquele estilo de questão, e aí começar a desviar das cascas de banana, né? Nesses anos eu percebi que é- saber o conteúdo é diferente de saber fazer a prova. São coisas totalmente diferentes. Isso também já serve para tu aí que tá querendo pegar e trocar de profissão e trocar de curso. Meu, tu pode saber e ter feito várias cadeiras de ensino superior sobre o assunto. Calma.
calma, desce do salto. Sandalinho da humildade, né? Sandalinha da humildade. Porque uma coisa é tu saber conteúdo e outra coisa é tu saber a prova. E, claro, tu saber o conteúdo vai te ajudar horrores, não tenho Claro. dúvida nenhuma. Não, isso aí em é relação o a pré-requisito, isso. né? É o pré-requisito. Mas vai muito do artigo, inclusive, que a gente estava lendo antes, que é saber ter a habilidade de colocar em questão de contexto. É botar no contexto. Exatamente. É fazer o transfer que ele estava falando lá, de transferir para um contexto daquilo. Então, Deixa eu até trazer para a tela aqui, ó. Na verdade, antes da parte do artigo, essa é uma imagem que eu já mostrei aqui no outro episódio, né? E acho que tem muito a ver com o conteúdo que tu falou, né? Então, o teu primeiro ano de preparação foi recheando, né, essas curvas do cérebro, os giros. né, os giros, né, os neurônios, de fato, criando novas sinapses ali onde não tinha, né? Essa é a imagem do Divertidamente, né? Uma ilustração de como se fosse a nossa memória de longo prazo, né? É uma memória, é uma biblioteca gigante com muitas esferas ali de diferentes cores, tamanhos e brilhos, e onde, né, simbolicamente ali a personagem vai guardando cada uma das suas memórias e tal. Só que esse é o conteúdo, né? Então a gente vai recheando. E até uma coisa bacana de dizer, assim, a gente já sabe hoje que não existe nenhuma comprovação de que a memória de longo prazo de qualquer um de nós tenha uma limitação, tá? Então não se sabe isso. Na verdade, assim, não se chegou no fim da memória que cabe dentro de um cérebro. Ou seja, a princípio é limitada. A gente pode sempre estar modificando conexões, né, fazendo uma plasticidade cerebral para criar novas memórias. Mas o que a gente estava falando é que não adianta ter a bolinha ali certa para marcar a questão, o X da questão, se tu não consegue acessar ela, né? Então passa um pouquinho por isso também. E esse primeiro ano foi de rechear a tua biblioteca, então, novos conceitos. Exatamente. Vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, e é o interessante que é uma vantagem do pessoal que já é mais experiente, e quando eu digo mais experiente de vida, de ter outros cursos e tudo Sim. mais, é que, cara, a faculdade te cria uma, talvez não digo se capacidade de raciocinar melhor, mas te deixa mais, tipo, ligado nas coisas, assim, sabe? Tu começa a fazer links que antes tu não estava acostumado a fazer, sabe? Sim. Tu cria uma habilidade de estudar, de certa forma, e fazer relações e tudo mais. Então, às vezes eu tava ali estudando pra uma coisa de, sei lá, biologia, e do nada eu conseguia fazer uma relação muito clara e muito fácil com, sei lá, física. Teve uma vez, só pra viajar aqui, teve uma vez que eu fiz uma relação muito louca entre relatividade e envelhecimento, sabe? Olha, Tipo, tá, aquela história dos gêmeos do Einstein que... essa é boa também, Essa é mas não boa. é, não é, não Me é só conta, isso. o que tu Cara, eu sempre pensou? assim, cara, o que que é envelhecer, sabe? Tipo assim, Aham. mais tecnicamente, quais que seriam os efeitos da relatividade e tudo mais na questão, por exemplo, de replicação e o quanto isso acabaria afetando, por exemplo, telômeros e tudo mais e Olha tem só, coisa. o homem foi Tem, longe, o cara, homem foi... eu fui pesquisar, tem estudos sobre microgravidade, Tá. fazendo, afetando a questão de replicação e tudo mais. Agora eu já não me lembro mais, isso faz 3 anos atrás. Mas, assim, isso é uma coisa interessante, tu acaba criando outras formas de pensar. Claro, Tu claro. acaba se tornando mais crítico. Isso tudo, olha, eu vou desafiar vocês aí em casa. Não sei se alguém em algum momento já relacionou envelhecimento biológico com relatividade, né? Exatamente. A única relação que eu Buraco faço negro. é a foto do Einstein lá, que é Aham. é um senhor idoso e é o cara que descreveu a teoria, né? Mas assim, brilhante, porque na verdade é isso que dá um tom totalmente pessoal a esse conhecimento. Foi o Juarez que processou isso e linkou, né? Linkou esses pontos tão distantes que aparentemente nenhuma relação poderiam ter, né? Mas quando a pessoa vai preenchendo a sua biblioteca ali de conhecimentos, né? Sua memória de longo prazo, vai ficando mais robusto o repertório. Vai unindo A com B ou A com Z, né? De maneira mais fácil, porque vai achando caminhos e vai criando novos caminhos. Eu sou suspeito para falar isso aí, eu tô até, já começa a me inclinar aqui na mesa, né? Isso é plasticidade sináptica, isso é criação de novas conexões cerebrais, de uma nova rede de conhecimentos, né? Do ponto de vista biológico, é neurônio mesmo, dando a mãozinha lá pro outro, né? Criando novas conexões. Do ponto de vista mais esquemático, aqui no A2X a gente usa muito essa linguagem, é tu pegar
um conceito central e ir desdobrando ele até tu conectar com outro. Então tu vai criando uma rede, né, que tá de fato sustentando aquele conceito, aquele conhecimento. E aí, só para dar um spoiler final aqui, é muito mais fácil tu chegar na resposta certa, né? Porque tu pode entrar por um lado, pelo outro, tu tem várias vias de acessar aquela bolinha da memória de longo prazo, né, que vai ser a resposta da tua questão, né? Muito legal esse teu exemplo aí da relatividade, né? Cara, eu adorava também relacionar física com biologia, tá? E até algumas das aulas que eu já fiz aqui pro A2X eu gosto de fazer essa relação, porque eu sou neurologista, eu gosto muito dessa parte dos nossos sentidos. O que que é a visão? A gente está filtrando através de uma lente convergente raios eletromagnéticos, né, que estão incidindo lá sobre a nossa retina. Então tem todo um conceito de óptica aqui, de lentes, obviamente. Nosso cristalino é a lente biológica humana, né? E aí, a partir disso, causa uma DDP, uma alteração Diferença de potencial. de voltagem que vai fazer um potencial de ação nos neurônios ganglionares da retina e assim vai até chegar lá no cérebro. Então esse trajeto do fóton, ou então, né, tem toda aquela discussão se o fóton é Corpuscular. matéria ou é raio, né, ou é frequência, mas o trajeto dele da fonte emissora, sei lá, desse passador aqui preto, até chegar no meu cérebro e eu interpretar que isso aqui é preto. Eu sempre gostei de fazer quando eu estudei fisiologia humana, então, meu Deus, tem muito que a física pode nos ensinar, né? Biofísica, a cadeira aí de biofísica tá aí pra É isso. muito show, muito, É. muito bacana. Mas justamente pra fazer a prova, tu precisa ter esse conhecimento. Tu entende? Tu precisa carregar isso. E depois que eu carreguei durante o meu primeiro ano, cara, no segundo ano chegou a hora de pegar e botar tudo em prática. Tu Sim. entende? Deixa eu pegar um pouco o teu gancho. Vamos falar do teu segundo ano daqui a pouquinho. Claro, de boa. Eu tô bem interessado em saber. Mas é que teu primeiro ano, até contextualizando pela tua história de ter lacunas, né? O teu primeiro ano me lembrou muito de um conceito que eu queria trazer aqui hoje, Manda. que é esse, né? A responder a pergunta de como a gente guarda um conteúdo na memória, né? E a gente falou já um pouquinho da experiência aqui do Juarez e como é que foi isso para ele. Mas do ponto de vista conceitual e esquemático, como eu falei, né? Basicamente o que a gente quer fazer com todas as informações que a gente lê, que a gente vê uma aula, seja uma videoaula, uma aula presencial, ler um capítulo de livro, o que a gente quer fazer é transformar essas informações que chegam, essa memória que ainda está no curto prazo, se a gente não fizer nada com ela, ela vai ser esquecida. A gente quer transformar numa memória de longo prazo, né? Transformar a memória de curto numa memória de longo prazo. O longo prazo é aquela biblioteca toda que a gente mostrou, que a gente vai... Basicamente é o nosso conhecimento acumulado ao longo dos anos, né? E por motivo pelo qual ninguém recomeça do zero, né? Mas esse processo de memória de curto prazo virar longo prazo tem um nome, né, na literatura científica, é a consolidação. Quando tu consolida uma informação nova numa memória que tu consegue acessar depois, ela saiu do curto prazo e foi para o longo prazo. Então esse é o objetivo de todo estudante, né? Quem não quer esquecer mais nada do que ler, quem quer gravar tudo, tem que primeiro se inscrever aqui no canal da 2x e ver o QR Code aqui, tá? Uma perguntinha só. Como seria mais isso, tipo, biologicamente, assim, talvez um pouco mais fisiologicamente? Não sei se cabe falar muito sobre aqui, mas algo mais Claro. superficial. Tipo assim, como é que funciona esse processo? Cara, então, eu acho que a melhor maneira para te responder isso, em uma palavra, seria a plasticidade cerebral, em uma expressão. Plasticidade sináptica. Os neurônios se conectam de maneira química através de sinapses. Então, nós temos impulsos elétricos e neurotransmissores, que são moléculas químicas que vão transmitir essa mensagem de um para o outro, tá? Em resumo, assim, eu acho que cabe muito falar aqui, caberia um episódio inteiro, porque eu gosto muito disso. Eu também. Me chama de novo que deu bem. Mas aí, para te responder, assim, para deixar uma mensagem pro pessoal, né? Como é que isso realmente acontece? Isso é, basicamente, a gente usar a nossa energia que está sentado ali, está sendo investida, a gente está colocando energia no sistema, a gente está investindo tempo e energia e recursos mentais, cognitivos, para processar, né, aquele dado, para escrever, para criar novas relações.
como eu falei, as novas relações que a gente fala parece um tanto quanto abstrato, assim, mas lá no cérebro é glicose sendo consumida, sendo quebrada para gerar energia, molécula de ATP, que vai consumir um fósforo, vai virar ADP, e essa energia que o sistema gera, o sistema bioquímico, ele vai criar, por exemplo, uma síntese proteica de uma parede celular, de um citoesqueleto. E aquele neurônio e aquele broto sináptico que era de um tamanho X, ele vai se expandir. Ele vai chegar mais perto do outro neurônio, facilitando aquela via sináptica. Então, se a gente tem aquela imagem ali das esferas guardadas na grande biblioteca do cérebro como uma metáfora mesmo, né? Lá no microscópio, onde que está armazenada essas bolinhas aqui de memória, né? São no citoesqueleto dos neurônios. Quando tu tá facilitando aquela via para se conectar com a próxima, e aí tu tá, né, aumentando as chances daquele raciocínio vir na tua cabeça. É muito bonito, É assim. bonito, é bonito. Pô, sou muito suspeito para falar. É complicado, mas assim, arranhando por cima, eu diria que é por aí, né? Show demais. Muito bacana, cara. Então, eu acho que o teu primeiro ano se resume, né, nessa construção da tua memória de longo prazo, do teu conhecimento. Acho que, tipo assim, são, claro, são muitas coisas que acontecem durante o ano que não dá pra falar tudo em um episódio, algo assim. Mas ah, é um processo que ele não é fácil. Às vezes tu acha que não tá dando resultado, mas que no fim das contas ele tá dando resultado, sabe? Sim, sim. Acho que o principal é manter o que foi o planejamento. Perfeito. Muitas vezes as pessoas começam algo, não estão vendo resultados imediatos e pensam que, consequentemente, isso não vai dar resultados a longo prazo. Exatamente. E eu acho que Então, aí vem a diferença também de quem que tá te acompanhando nessa jornada, né? exatamente. Então, ser autodidata tem gente que consegue levar esses estudos sozinhos, mas ter um mentor, ter alguém que conhece o processo, principalmente que já trilhou essa jornada, né, até a aprovação, pra daqui a pouco te dar um atalho aqui, não um atalho tipo assim, um jeitinho brasileiro assim, sabe? Ou sei lá, um suplemento pro cérebro. Cara, se o que tiver que fazer pra melhorar a tua performance cognitiva e cerebral, nós vamos te dizer. Então, eu acho que é muito confiar no processo. O Juarez está aqui, ele já foi treinado por mim, pelo André, pelo nosso time. Todos os nossos mentores estão aqui, né, prontos para receber novas histórias, novos casos, novas pessoas para acompanhar. Daqui a pouco dizer, olha, não vai por aqui, vem por aqui, quem sabe, né? Quem já trilhou isso tem certamente mais propriedade para falar. Mas vamos entrar nesse segundo ano. Perfeito. Né? Agora me conta o segredo, como é que foi ali a virada da chave do sangue no olho? Eu gostei muito dessa expressão aí que tu retomou. Pois é. O meu segundo ano ele foi realmente já muito mais baseado na prática em si. Como eu já tinha a base, o conhecimento, já tinha as bolinhas ali da imagem, chegou a hora de pegar e fazer essas bolinhas fazerem sentido e não serem apenas coisas soltas. Uhum. Eu saber Perfeito. qual que é a aplicação de, sei lá, da nelatociclase, sei lá, eu peguei uma coisa superior aqui, mas tudo bem, é o que veio na minha cabeça. Mas saber o que ela faz na prática, tu entende? Sim, sim. E não simplesmente ter um nome guardado, um nome com uma imagem na Sim. cabeça. Sabe o que eu gosto de. Nesse ponto, eu sempre gosto dessa comparação. Tu lembra do Linneu, o cara da biologia? Sim. O que ele fez de importante? Tu lembra? Cara, eu lembro das ervilhas ali e tudo mais, genética. Tá, esse é o Mendel. Não, Linneu. Aí que tá, é um cara um pouquinho mais underground, assim. Eu posso estar até enganado, mas eu acho que não. Esse é o cara que. É o cara que é tipo assim, o mentor ali da taxonomia. Ele começou a categorizar em reino, filo, classe, sabe? O cara organizou tudo em cada caixinha, em cada gaveta, né? Só que tu abrindo a gaveta lá do reino animal e sei lá, tu vai chegar até as subgavetas, até a espécie que tu quer. Mas se tu pegar aquela espécie isolada, ela pode dizer muito pouco do como ela se alimenta, qual é o habitat dela, qual que é o predador, qual que é a presa, como que ela interfere e existe num ecossistema ambiental, né? Então, assim, eu acho que eu entendi o que tu quis dizer, assim, era
o conteúdo, as bolinhas de memória ali, o nosso conhecimento, ele tá, assim, ele tá lá se acumulando. Mas pegar ele na mão e como que ele faz sentido com o todo é outro jogo totalmente diferente, né? E tudo isso se pega com a prática. Sim. Acho que esse é o meu ponto principal que eu fiz durante o segundo ano, que é repetição, repetição, repetição. Claro, não é simplesmente repetir de uma forma qualquer. Existem técnicas para isso, táticas para fazer isso da melhor forma possível, mas também não é pegar e ficar passando e sublinhando uma coisinha num livro, tu entende? É Sim, algo sim, muito sim, mais sim. prático para isso. Claro, são matérias e matérias, mas o meu segundo ano foi basicamente prova, prova, prova e prova. Tanto que quando a gente tá ali com os alunos e tudo mais, falando assim: "Cara, se prepara que tu vai fazer prova toda hora. Sim, sim, sim. Se eu for teu mentor, eu vou ficar que nem um carrapato em cima de ti pra tu ficar fazendo prova e exercício, cara. Treinamento É direto, treinamento direto. exposição, Não é vai isso ficar aí. só vendo aulinha e tudo mais. Se ficar só vendo aulinha, cara, me pergunta daqui 10 minutos, tu já vai esquecer, É verdade, tu é entende? verdade. Então, é tipo assim, cara, foi basicamente muita prova, muito exercício e também corrigir. Porque fazer só por fazer e depois esquecer, botar no canto, não me adianta. Tu tem que fazer uma análise criteriosa de que tu errou. Foi só algo de atenção? Passou um carro do teu lado, quem sabe que durante a prova vai acontecer tudo que pode acontecer, vai acontecer. E tu se distraiu e errou por, sei lá, passou uma vírgula sem querer por distração, beleza, tá, bota tal classificação. Classificar Depois, os erros, exato, assim. classificar os erros. Olha que Tipo, pegar agora esse importante, que eu né? errei porque, bah, tá me faltando uma lacuna, porque, tipo assim, eu sei o conteúdo. Se pega uma prova mais, por exemplo, uma URGS da vida, um vestibular, que é muito mais ou tu sabe ou tu não sabe, ok, tu sabe fazer, mas agora botou um contexto no meio, como a prova do Enem adora fazer, Sim. tu já vai te pegar com as calças na mão. É saber o conteúdo objetivo, mas saber aplicar na resolução de Exatamente, Lino. problemas. E aqui eu falo problemas não como questões da prova, não. Aplicação, assim, prática de resolver problemas da vida real, né? Estejam eles escritos numa folha e tu tem que marcar uma alternativa correta, seja, sei lá, daqui a pouco resolver um problema da tua vida mesmo, né? Usando o que tu tem ali de recurso e de repertório. Isso me lembrou uma coisa que eu fiz muito durante meu segundo ano, que eu tinha apagado totalmente agora que tu falou, que é a coisa do dia a dia. E isso é uma tática que eu levo para outros estudos, seja estudos de línguas e o que for, é tentar botar o dia a dia no meio disso. É Perfeito. pegar, por exemplo, eu adoro química. Bom, eu tive um professor maravilhoso de química também, quando digo isso, falo nos grupos, assim, que eu também acabo virando meu amigo. Ah, parece que todo professor vira meu amigo, né? É, meu Deus do céu. O Juarez É assim, quer saber ó, onde tá os vai. professores? Não, pergunta pro Juarez. Pergunta pra mim, eu sei. Cara, eu pego e eu vou começar, sei lá, tô fazendo uma comida e eu sei o que vai acontecer quando eu botar, por exemplo, um sal lá. O famoso caso, tipo, geral, do Shark. Tranquilo, beleza. Mas assim, cara, quando vai trocar uma tomada em casa, quando vai trocar um chuveiro em casa, meu, tu tá usando muito da física. Às vezes tentar utilizar no dia a dia conceitos que tu, na verdade, só utilizaria na prova, Sim, sabe? sim, sim. Ah, aqui tá tendo uma DTP tal, com sei corrente aqui, babá. Ah, por isso eu consigo fazer tal coisa. Eu consigo juntar essas informações e consolidá-la melhor. Pelo menos isso me botava para Pô, consolidar melhor, perfeito, tu Júnior. entende? Porque sai daquilo de ah, só teoria e por que que eu tô estudando isso? Nossa, eu lembro que eu adorava fazer essa frase quando eu estava no ensino fundamental, por que que eu tô estudando isso? E tipo, Clássico é o também. clássico, né. Por que que eu tô aprendendo fórmula de Bhaskara? Daí agora é só pegar e ver lá um gráfico de rendimentos que tu consegue entender que tem uma parábola lá e que tu consegue calcular o vértice daquilo. Ou seja, mais uma aplicação que tu consegue fazer É no verdade. dia a dia. Isso aí é uma estratégia muito poderosa, é uma estratégia que a gente chama de troca do nível de profundidade para o nível de transferência, né? São os níveis do conhecimento que a neurociência da aprendizagem, né, já classificou. E para tu, não adianta, se tu quer ter o nível mais profundo de conhecimento, não é o de profundidade, é o de transferência, justamente por isso. Tu pega uma informação, né, da física teórica do papel e tu tá aplicando na vida diária. Ou, como a gente falou mais cedo, tu pega, de novo, a física, porque tu adora, né? A relatividade e tu vai aplicar em biologia e envelhecimento. É tu fazer, tu ter a flexibilidade de ir e vir e brincar de maneira, inclusive, criativa, né? Com as conexões, né? E se tu dá, se a pessoa dá um propósito para aquilo, não, eu preciso
Pô, queimou aqui a resistência do chuveiro, eu preciso trocar. Se tu dá essa motivação a mais, porque senão vou ter que tomar banho frio, né? E aqui eu não tô falando de banho frio para aumentar a dopamina e aumentar a performance, né? Mas assim, vamos dizer aqui no inverno gaúcho, tu não quer tomar banho frio, né? Então tu vai Não quer te nem tomar banho, né? motivar, te motivar a trocar aquilo ali usando o teu conhecimento teórico na prática. Isso é muito poderoso justamente para fazer aquela plasticidade cerebral ali, sináptica que eu falei mais cedo, que é muito do processo de consolidação de uma memória de curto prazo para o longo prazo. Muito bacana, cara. Assim, ó, tá bem interessante a nossa conversa aqui. E a gente indo assim para, vamos assim, honrar a nossa tradição aqui no A2XMed, né? A gente tem tudo que a gente fala aqui é baseado em evidências científicas. Existe hoje muito conhecimento acumulado do que a gente chama de neurociência da aprendizagem, ou neurologia da aprendizagem, como eu gosto de chamar melhor, neurobiologia. Essa parte mais da sinapse formando com o neurônio e tal. Ok, isso tudo é muito bonito no microscópio ali e realmente é muito lindo. Mas a ciência, né, prática, como ela tá lá dura nos livros, nos periódicos e na ciência que vem sendo produzida ano após ano, é o nosso, digamos assim, a nossa matéria-prima principal aqui no A2XMed. E a gente tava, tu falou mais cedo ali do artigo, né, que a gente estava discutindo. Esse aqui, né, um artigo da Nature Psychology Reviews, que é uma das revistas ali do grupo Nature, então, poxa, super conceituado aí no meio acadêmico, né? E esse é um artigo canônico, assim, é um artigo realmente que deixa, assim, para nós bem estabelecido que não resta mais dúvidas em algumas coisas importantes relacionadas a como o nosso cérebro aprende, né? Então, botei o homem aqui para ler o artigo, para a gente ter um pouquinho aqui de coisa para Embasamento. discutir com vocês, né? The Science of Effective Learning with Spacing and Retrieval Practice, tá? Muito chique no inglês, bonito, ok. Mas o que isso quer dizer, né? Repetição espaçada e evocação ativa. São duas expressões, são duas palavras, dois conceitos que tu que está aqui buscando dicas, hacks, né? Ou então um entendimento, vamos falar agora um português mais bem falado, um entendimento mais neurobiológico de como o teu cérebro aprende, tu já deve ter te deparado com esses conceitos aqui. E aí eu fui para a literatura ver o que a gente tem de mais atual nisso, tá? E realmente mostrar para vocês o quão importante que é a gente ter alguns conceitos que norteiem o nosso planejamento e a nossa sessão de estudo, a nossa execução também, né? Uma coisa é a gente planejar e ter o momento certo para sentar a bunda. Uma hora que a gente senta a bunda e vai estudar, aí a gente tem que ter execução, né? E como a gente vai, que técnicas, que conceitos. Todo mundo quer uma técnica de estudo, né? Aqui a gente vai falar de alguns conceitos que vão permear as principais técnicas aí, tá? Essa primeira pergunta é para nos nortear, né, Juarez? Ó, repetição espaçada funciona? O que quer dizer isso, né? O que é repetição espaçada? Vamos começar do início, né? Então, assim, aqui é para ilustrar para vocês, na verdade, né? Como que são os estudos feitos nessa área. Então, sem aborrecer muito vocês, mas assim, um grupo A e um grupo B. Um dos grupos estuda, uma sessão de estudos bem conduzida, vamos chamar um Pomodoro ali do A2XMed, deixa um tempo passar, e aqui eu estou falando não só de um Pomodoro para o outro, mas assim, uma sessão de estudos de 2, 3 horas, tá? Com vários Pomodoros. Deixa um tempo passar e estuda de novo o mesmo assunto e depois vai ter um teste final. Comparando com outro grupo, que vai estudar a mesma quantidade de horas, mas tudo amontoado. Então, se o primeiro fez 2 horas, um bloco de 2 horas, deixou passar um tempo e fez mais 2 horas, e o outro grupo, que é o amarelinho de cima, estudou as 4 horas juntos, e ambos os grupos fizeram a mesma prova depois, quem será que teve a maior retenção do conhecimento? Quem será que foi melhor nessa prova? Você tem algum palpite, assim? Tu leu agora já o artigo, né? Mas o que tu acha, assim? Qual era a tua impressão disso antes, assim? Vou botar por 2 caminhos, então. Acho que o primeiro, a parte prática, do que foi que basicamente o que eu fiz isso muito durante meus estudos, Boa. e é o que a gente consegue também colocar como resultado,
como ciência, vamos dizer, por assim dizer mesmo, né, empírica. Cara, a revisão espaçada é muito, muito melhor, imagino, teoricamente. Foi a que acabava pegando e guardando, geralmente, entende? Acaba, a longo prazo, vamos dizer assim, trazendo melhores resultados. Pelo menos é o que me pegou. Tá, aqui eu tô com um público selecionado. O cara é mentor do A2X Med, né? Ele já tem noções muito avançadas de como estudar e não à toa que tá aprovado aí. E de fato, né? O grupo ali mais em vermelho, o grupo da direita, ele teve mais respostas certas, foi melhor na prova do que o grupo que condensou o seu estudo em 4 horas seguidas. Isso tá bom, Vitias, me conta o que eu vou usar na minha vida, né? Vamos traduzir isso para a ciência prática do dia a dia para tu usar no teu estudo hoje mesmo ou amanhã, tá? Primeiro de tudo, não adianta estudar tudo na véspera da prova, tá? E aqui eu tô falando até para quem tá no ensino médio, né? Porque, obviamente, ninguém em sã consciência vai achar que vai estudar todo o vestibular na véspera, tá? Mas isso, se a gente vai diluir ao longo dos meses, deixar tudo para setembro, outubro e novembro, também é uma maneira condensada de estudar, em contrapartida com uma maneira espaçada ao longo do ano. Então, o espaçamento, né, deixar aquela matéria, aquele conteúdo que tu botou para dentro, que tu processou, deixar ele decantar um pouco, deixa de lado, troca o assunto, vai descansar, enfim, toda uma conversa sobre descanso estratégico e férias que a gente já teve em outro podcast aqui, né? Mas isso, no fim das contas, né, a mesma quantidade de horas diluídas, tu consegue gravar mais as informações e ir melhor na prova. Então isso é bem poderoso assim para quem tem aquela mania também de vamos pegar um dia então de estudo. Não, eu vou estudar, então eu vou, para poder, sei lá, ir num jantar à noite, eu vou estudar 6 horas seguidas aqui, não vou nem levantar da cadeira, né? E se bobear, já vou deixar os lanches tudo por aqui, porque daí eu só vou e aí eu vou otimizar o meu tempo, né? Acho que tá otimizando o tempo, né? Olha só. Exato. Então a gente vai indo em busca de um falso conceito, né? De, não, aqui eu tô bem porque, poxa, olha só, aproveitei 5 horas e meia das 6 horas que eu tive. Só que, na verdade, se tu pegar essas 5 horas e meia ou essas 6 horas e dividir em 2 blocos de 2 horas, né, com seus intervalos também dentro de si, isso vai ser um estímulo mais poderoso para aquela força da sinapse que vai se formar. Tu vai ter mais chance de retomar aquela informação depois. Então esse é um primeiro recado muito importante, assim, né? Em vez de condensar o estudo, espaçar ele, dando intervalos em que tu troca a fita do cérebro, vai tocar outra coisa, vai pensar ou descansar, né? Tirar o modo focado para um modo mais de relaxamento ou então para um outro tipo de raciocínio. Isso aumenta a força da sinapse que está se formando ali. E o quanto tu acha que deveria ser mais ou menos o tempo, assim, entre um bloco e outro? Qual que tu acha que acabaria sendo o melhor? Isso tem várias. Essa pergunta dá para responder num dia, na semana, no mês e no ano, né? Então, assim, no mesmo dia, se eu vou sentar e vou ter 2 horas para estudar, entre um pomodoro de meia hora e outro, eu deixo 5 a 10 minutos. A gente já viu aqui em outro podcast também, a gente impede dessa maneira que os nossos recursos de atenção eles vão decaindo, né? Desde que a gente acorda, a gente está usando ali a nosso foco, a nossa atenção, nossa capacidade de processamento, raciocínio, tomada de decisão. A gente vai consumindo isso. Se a gente faz um bloco condensado de 2 horas seguidas, essa curva de decaimento é muito mais rápida. Então tu vai chegar lá na virada da primeira hora para a segunda, já bem mais cansado, com a tua barrinha já de recurso já consumida. Energia. Exatamente, né? O especial do Street Fighter ali, né? Mas se tu, por outro lado, de cada meia hora para 5 a 10 minutos, vai trocar a fita mesmo. Eu gosto de falar assim, ó, troca a cabeça de pensar pela cabeça de relaxar um pouco. E isso inclui não olhar celular, não vai ler uma notícia na internet ou no papel mesmo, numa revista, não vai ficar raciocinando na relatividade com o envelhecimento, entendeu? É para deixar a cabeça de pensar do lado.
botar a cabeça de relaxar, bota um boné mesmo, alguma coisa física e dá um tempo. É isso que eu ia te perguntar, o que que tu acha que daria pra fazer nesse meio tempo, já que, tipo, eu sei, o ideal é não pegar o celular, mas a gente também sabe que, cara, muitas vezes é muito difícil, tá na nossa mão, tá do nosso lado, pegar e ver uma TV talvez também já não seja a melhor escolha também. Quais seriam as atividades que eu poderia fazer entre um e Tá, outro? a gente tá entrando em outros assuntos aqui muito importantes, tá? Então eu vou até dizer diretamente pra ti, assim. Se tu não consegue não olhar o celular, eu vou te dizer uma coisa, tu não tá pronto pra passar em medicina, tá? E é bem isso mesmo, Só a eu vou braba. ser duro mesmo, porque tem que ser, tá? É uma habilidade não cognitiva que tu tem que desenvolver, porque senão, imagina, tu vai entrar naquela segunda metade do teu estudo com a barrinha lá embaixo, com a tua atenção já decaída, com a tua capacidade de processar e criar novas memórias muito consumida. Então, essa é uma habilidade que tu tem que desenvolver. Nem que tu tenha que trancar o teu celular num outro cômodo ah, com chave mesmo, cadeado, entendeu? Claro, tô sendo extremo aqui, você consegue fazer isso sem ser extremo, né? Mas a mensagem que tem que ficar é essa, tá? É justamente assim, trocar a cabeça de processar e mentalizar, realmente de pensar em alguma coisa e de informações que estejam entrando, trocar isso para deixar o fluxo de ideias livres, né? Então é mais ou menos isso. E aí inclui atividades como passear com o cachorro, sei lá, dar uma levantar um pouco, esticar as pernas, caminhar dentro de casa. Eu faço bastante isso, né? Caminho dentro de casa que não nem é tão grande assim, mas né? O cara vai espairecer um pouco. Brincar com cachorro, brincar com gato, fazer alguma coisa assim, Isso, carinho, vai. exatamente. Nesse intervalo é Vai permitido. lavar uma louça, sei lá. Lavar a louça. Cara, Cara, todo mundo muito. aqui tem que fazer coisas em casa, né? E se você não tem, sorte a sua, né? E Mas vai saiba que fazer. esse é um momento que, primeiro, você deveria fazer, ajudar seus pais, né? Ou então na tua casa que tu mora sozinho, não vai ter ninguém que faça. Mas são momentos, inclusive, que te permitem, né? Tirar aquele peso de, deveria estar estudando. Eu tô fazendo alguma coisa de útil, mas não tô assim consumindo uma informação ou mesmo ouvindo o podcast de maneira passiva ou fazendo um scrolling do Instagram. Aquilo ali é informação sendo jogada e o teu cérebro tá processando. Então, nesse momento tu não tá descansando. E na próxima momento que tu sentar, vai estar lá embaixo a tua barrinha, tá? Mas enfim, voltando a algumas casas aqui, né? A gente tava falando dessa. Na verdade, a gente está falando de um grande conjunto de habilidades que a pessoa tem que dar um jeito de organizar e ter e desenvolver, Maturidade. né, para ser aprovado. Acho que muitas vezes o que falta é Boa essa. isso. Conversando com as pessoas falta maturidade, sabe? Agora talvez eu vou falar com um velho falaria assim, sabe? Mas é tipo, parece que muitas vezes tu tá conversando com as pessoas assim, e cara, parece que querem uma coisa, mas não estão dispostas a abrir mão de coisas pra poder conseguir aquilo, Sim, sabe? sim, Cara, tu não conseguir largar teu celular no canto pra tu poder estudar, parece que tu realmente, que nem tu falou, tu não tá pronto pra estudar pra medicina. sim, é verdade. Parece que tu não tem uma maturidade pra isso. Meus colegas de faculdade, não me matem. Mas, tipo, cara, parece realmente que tem muita gente que passa e que mesmo assim não está pronto para isso. Sim. Parece que ainda tem um espírito de ensino médio, sabe? E que não consegue levar a sério o que realmente é aquilo. Cara, desculpa assim. Lógico, eu tenho meus momentos de brincar na faculdade, eu tenho meus momentos. A gente tem tudo O equilíbrio. rei da sinuca aqui, né? Exato. Eu não falei isso porque eu não queria dizer assim. Eu jogo muita sinuca, eu jogo muita sinuca. Fico escutando música, pô, Charlie Brown, Linkin Park, eu adoro, tu entende? Coisa boa, só Só, banda só, boa. só banda boa. Só que, cara, na hora que eu tô entrando numa sala de aula, primeiro, eu ficar conversando e fazendo várias outras coisas é um desrespeito com o professor, Sim. tu entende? E outra, tu tá estudando pra fazer a prova? Ou tu tá estudando pra ser um médico? Levando agora para o mundo de pré-vestibular. Tu tá estudando só pra fazer a prova ali, ou tu tá estudando pra seguir teu sonho, Sim. sabe? Então tenha maturidade. Acho que começa por aí. Ao mesmo tempo que tem, me parece sim, tem, todos nós sabemos de colegas que passaram junto com a gente e que talvez não tenham essa maturidade, né? Eu olho da seguinte
maneira para ele, assim. Certamente eles tinham o pré-requisito, a parte teórica, o conhecimento, a tal da memória de longo prazo estava bem recheada, porque eles fizeram a prova, desempenharam e passaram, né? Mas se a gente for fazer a análise contrária, por exemplo, tem muita gente que tem o conhecimento e que não passou, tá? Mas aí onde é que entra a maturidade? É justamente, e aí é que eu acho que a prova do vestibular, ela é um filtro em vários níveis, porque ela filtra o conhecimento, ok, o conhecimento que tu tá sendo testado ali na hora. Mas quem desenvolve um comportamento adaptativo que é de, por exemplo, entender que vai ter que se livrar do celular, vai pegar só depois, ou planejar momentos do dia que tu vai ter acesso ao celular, isso já é uma habilidade não cognitiva que vai, né, tu tá condicionando a tua pessoa a ter momentos de foco extremo. E isso é uma habilidade que muitos dos que passaram têm que ter também. Então, a prova do vestibular, por ser um concurso tão concorrido para medicina, ela acaba, de uma maneira ou de outra, ela vai empurrando a pressão seletiva para que quem tem esses comportamentos adaptativos seja selecionado e vai ser o aprovado, né? Isso é bem bacana de pensar, né? Cara, e além do espaçamento, o que mais que esse estudo nos trouxe, né? Então, indo aqui para o segundo gráfico da tela, não se assustem aqui, vocês podem até ver na tela, vou pedir para o nosso editor aqui botar um pouquinho mais ampliado, mas aqui basicamente é a segunda pergunta, né? O método de estudo, ele importa? Então a gente já viu que espaçar é melhor do que condensar. Mas como que eu vou abordar aquela sessão de estudo? Aquelas mesmas 4 horas que eu vou fazer 4 blocos de 1 hora ou 2 blocos de 2 horas, quando der o start ali no meu Pomodoro, o que que eu vou fazer? O método que eu vou usar importa? E é isso que também essa revisão da Nature nos mostrou, né? Comparando um grupo de cima com um grupo de baixo, o grupo amarelinho com o vermelho aqui, um dos grupos, que é o amarelo de cima, eles fizeram, sabe aquele resumo, Juarez, que não é muito a tua cara fazer. Eu acho que era mais a cara da Amanda que estava aqui semana passada, né? Pegar os melhores canetinhas, a folha em branca, impecável, né? Botar o ar-condicionado direitinho, um cafezinho, vou fazer o resumo da aula, né? Aquele resumo que fica impecável, tá? Mas, assim, a Amanda me perdoa, tá? Mas, assim, eu tô... Vamos puxar mais pro Juarez. O Juarez talvez fizesse também os resumos, Sabe né? o que eu fazia? O que tu fazia? Cara, eu pegava um papel Tá, e, assim, eu estava estudando, assim, e eu escrevia o que eu estava entendendo ali e tudo mais. Não é resumo, não é nada organizado. tá, Era mais como uma forma de tirar o que estava na minha cabeça e botar no papel. perfeito. Eu pegava, amassava, jogava fora. Nossa senhora, obrigado por ter dado esse exemplo. Cara, eu pegava, usar. amassava e jogava fora. E eu fazia isso até, tipo, cara, Que desapego. vai. Nesse momento, né, as nossas meninas aqui, a Amanda como representante maior dela, a Clay também, devem estar assim, como é que ele jogava fora? Meu Deus, meus resumos não toquem neles. Cara, eu não entendia a minha própria letra que eu tava escrevendo, tu entende? Cara, Às isso é vezes eu muito escrevi- poderoso, viu? Cara, às vezes eu escrevia tão rápido que eu realmente meio que eu não entendia o que eu tava escrevendo. Mas era muito mais como uma forma de eu escrever e tirar o que tava na minha cabeça Sim. e botar no papel. Cara, é isso aí. Então, deixa eu só explicar, porque isso que tu deu ilustra muito bem, tá? Então, a gente tem, seja o principal ali, resumo mais colorido da vida, ou seja simplesmente uma folha em branco, né? Que a pessoa faz o resumo e guarda, não que joga fora. Mas a pessoa faz o resumo e guarda. Viu a aula, fez o resumo. Quem faz o resumo normalmente guarda para estudar depois, porque vai revisar em cima do resumo, né? Guarda essa informação. O primeiro grupo fez isso. Já o segundo grupo tinha aquela 1 hora, 2 horas, aqueles blocos, e fazia, na verdade, algo mais prático. Resolvia exercícios e usava alguma metodologia um pouco mais ativa em cima do seu resumo também, tá? Então, os dois grupos viam o conteúdo, faziam o seu resumo. E aí vocês vão ver que nas próximas 4 semanas eles tiveram oportunidades de estudar dentro desse paradigma aqui de ensaio clínico, tá? Um dos grupos simplesmente pegava o seu resumo e revisava ele do ponto de vista, assim, de ler o resumo mesmo, de alguma maneira, né, mais
revisitando o que já tinha sido colocado no papel. Exatamente, passivo é a palavra aqui, tá? E o outro grupo usava a sua folha de papel, usava o seu resumo, mas fazia isso de maneira mais ativa. Revisava com, talvez, criando perguntas ou fazendo novos apontamentos e muitas vezes até cobrindo o resumo e tentando prever o que estava ali e depois só checando a resposta, tá? Que de fato, né, me parece muito mais o que tu descreveu, né? Tu botava o conhecimento que já estava dentro para fora ali, meio que até quase que de qualquer maneira, que não importava porque não ia ficar. Depois amassava e jogava fora. Eu acho, inclusive, um ato de coragem muito grande isso aqui, né? E eu não jogava fora meus resumos, tá? Mas o importante é que a mesma folha era a mesma folha eram dados usos diferentes. Um mais passivo, lendo. Ah, tá bom, é isso aqui, realmente eu escrevi lá. Ah, tá, é verdade, é isso aqui. E o outro mais ativo. Eu vou cobrir, não, mas para chegar naquele resultado tem que ir por aqui mais ativo, de dentro para fora. O passivo é de fora para dentro. E, né, depois de 6 meses eles foram submetidos a uma prova. Eu acho que nessa altura, se tu tá aqui até agora, já sabe Já quem é que entendeu. foi melhor, né? O grupo que usou essa evocação ativa, essa recuperação da memória, tapou o resumo e foi lá na memória vasculhar, cadê a bolinha certa? Tá aqui. E trouxe pra mesa, trouxe pra folha. Ah, é assim mesmo que estava no meu resumo. Verdade. Esse grupo foi expressivamente melhor nos testes, né, do que o grupo que simplesmente botou mais informação para dentro. Era uma segunda, uma terceira, uma quarta revisão do mesmo material. Ok. Mas não tinha necessariamente aquele elemento de procurar ativamente nos teus files ali, nos teus arquivos, onde que estava aquela informação. Então, a segunda mensagem hoje é que, além de o espaçamento ser importante, a gente dividir em blocos menores e fazer, né, mais exposições àquele conteúdo, a gente pode usar esses blocos de maneira estratégica, né, com uma recuperação, uma revisão ativa do conteúdo, né, que tu estava estudando antes. Esses dois conceitos, essas duas informações se unindo, é o que a gente tem de mais poderoso, né? É alguma das ferramentas mais poderosas que a gente tem na nossa caixa aqui de ferramentas. E o Juarez está aqui para provar que não precisa de Stabilo e de Faber-Castell e de folha em branco, pode ser, né, qualquer pedacinho de pão ali que tu pode amassar e jogar fora depois. Eu vou só levantar uma curiosidade que aconteceu. Eu lembro claramente uma vez, não foi na medicina, foi realmente da faculdade. Aliás, na faculdade antes da medicina. Cara, eu basicamente tava descendo do trem e tem aquele pessoal que fica entregando panfleto, tá ligado? Sim. Cara, eu usei o panfleto pra pegar e escrever o bagulho da aula, tu entende? É E depois isso, pegar cara. e. Tá louco. Isso aqui é é o mentor da vida real, gente. Vamos assim, ó. Se tu acha que tu não tem o perfil, eu acho que não é pra mim e tal, cara. Volta, ouve esse podcast direito. Esse cara tem uma história inspiradora e que a mensagem é essa. Tu, com uma folha de papel amassada, pode estudar indo do trem pro trabalho ou indo do trem pra tua escola. Basta que tu tire a informação que tá dentro, teste ela contra a realidade, de dentro pra fora, de dentro pra fora. Muito bom, cara. Não sei se ainda tá indo pro final, mas eu teria só uma mensagenzinha pra passar pro pessoal. Cara, é difícil, não é nem um pouco fácil. A gente passa por muita coisa, só a gente que passa sabe o quão difícil é isso. É família em casa, no churrasco, que tu tendo que ficar sentado estudando. É tu não poder, sei lá, muitas vezes eu deixei de sair com a minha namorada pra coisa assim, porque tinha que ficar estudando. Tinha compromisso e o meu compromisso era comigo mesmo. E além disso, compromisso com todo mundo que confiou em mim, sabe? Eu falei, a gente teve alguns problemas técnicos ali e tudo mais, mas é o seguinte, cara, a família quando apoia, usa isso muito como vocês falaram, inclusive nos podcasts passados, como não é gatilho, como uma, me faltou a palavra, cara, mas como força pra isso. Tem uma imagem que quando eu tava estudando muito, Uma pólvora ali, uma isso, uma fagulha fagulha, que tipo assim, pra chama aquela, quem exato, sabe. tem uma imagem que eu sempre botava muito na minha cabeça, que me dava muita força pra eu pegar e estudar. Isso eu digo pra entrar na faculdade. Eu já imaginava a minha formatura,
com o meu pai, a minha mãe e a minha família lá. Tu entende? É aquele negócio de tu pegar, tu botar na cabeça e pensar, tá, vai valer tudo, vai valer a pena. E, cara, vale muito a pena. Eu não tô nem na minha formatura ainda, mas eu já tô sentindo que tá valendo horrores. Cara, a minha mãe, ela pega e ela vai no médico, você do Dr. Vinícius, da UBS lá do Guajuvira, e pega e fala assim, ela falar, o meu filho vai ser que nem tu. Cara, isso tem um peso, tipo, gigantesco, tá ligado? É poder pegar e dar orgulho pra quem te apoiou. E fazer, tipo, valer muito a pena. Quando eu fiquei sabendo da notícia, eu fui pra sala de um outro professor, que é outro amigo meu, fica do lado, e eles fizeram ligar pro meu pai. Cara, eu tava seco até aquele momento. Foi só escutar a voz do meu pai. E, meu, ali eu derreti. E é ali que eu percebi que tudo que eles fizeram por mim valeu muito a pena. Tudo que eles dedicaram, o que meu pai, meu Deus, ele lutou pra trabalhar dia e noite pra poder pagar meus estudos, cara, valeu muito a pena. Pô, Juarez. E, cara, vale a pena, não desiste. Na moral mesmo, não desiste. Vai tudo valer a pena. E se eu conseguir, claro, o mundo é muito complexo, mas tu tem possibilidade de conseguir. Só não desiste e corre atrás daquilo que tu precisa, tá ligado? Tu vai valer a pena. Tamo junto. Gente, vou até deixar o homem se recompor aí, porque, cara, não tem muito o que acrescentar depois disso, né? Se tu ainda tá achando que não é pra ti esse negócio, que é muito difícil, o Juarez tá aqui. Tu pode ser o próximo Juarez. Ele tá aqui, inclusive, pra te mentorar nesse processo. Então, o QR Code que tá agora na tela, tu vai agora escanear e vai ver, conhecer um pouquinho mais o A2Xmed, como a gente usa a neurociência aqui aplicada. Eu sou um neurologista que entendo como os processos do cérebro funcionam. E até o meu conhecimento não tem nenhuma iniciativa do estudo que traga esse conhecimento para ti, pré-vestibulando de medicina, que quer aprovar ainda esse ano de 2026. A gente tá com um time forte esse ano de mentores. O Juarez está aqui para provar isso. E também está aqui para provar que não tem estereótipo, não tem jeito certo de passar. Por aqui ainda vão passar alguns outros colegas, vocês vão conhecer cada um dos nossos mentores e eles estão prontos, cada um do seu jeito, para contribuir com a tua formação. Então, assina aqui o canal, né? Te inscreve, outros episódios vão sair. O QR Code está na tela para tu conhecer mais o nosso projeto e só não vai aprovar quem não quiser, né? Juarez, e como a gente diz aqui no A2Xmed, né? Se for para estudar mais um ano, que seja para passar, irmão. né? Muito bonito ver a tua história, cara. Eu não tenho, assim, não consigo ter a dimensão porque a tua história é muito única mas ao mesmo tempo é parecida com outras histórias de brasileiros mesmo que têm essa vida sofrida muitas vezes e colocam no estudo, né? E é quase com aquela passagem de chama de uma pira olímpica, assim, né? De uma tocha olímpica, de uma geração para outra. De tão difícil que é ascender socialmente aqui no Brasil, né? Mas as pessoas colocam principalmente no estudo essa responsabilidade. E quem compra para si essa responsabilidade faz acontecer, cara. Quem consegue achar o sangue no olho e faz acontecer é através do estudo. Então, eu tô aqui só para te aplaudir e, cara, dizer que é um prazer mesmo trabalhar contigo, te ter aqui no nosso time. A gente tinha até alguns dispositivos aqui, diapositivos, aliás, né? O que é esse polvo com esses cavalos marinhos? É um método do A2X de consolidação, mas vocês vão ter que entrar aí no QR Code para saber um pouquinho mais. Mostrando para vocês aqui que a ciência é o que nos norteia e é a nossa base dos conceitos que a gente tem para passar. Então, todas as fases de formação de uma memória, cada uma delas é esmiuçada no nosso produto. Aqui dentro do A2Xmed, todos os mentores têm esses conceitos e sabem como te pegar pela mão e tirar o melhor e otimizar cada uma dessas fases para que na hora da prova, aí sim, o cara esteja pronto para botar tudo que precisa para jogo e conseguir a aprovação. Cara, muito obrigado pela conversa hoje. Sem Eu que palavras. agradeço e espero vocês na faculdade, de preferência na fundação. Seja fundaceiro.
A gente veio sendo os intermédios, mas enfim, depois desse aí o papo pra É, depois. isso aí agora, na hora de passar, é todo mundo Ah, amigo, agora né? todo mundo Tem, amigo. tem que ser mesmo, tem que ser. Exatamente. Mas, se for possível, eu espero vocês na fundação. A gente fica jogando uma sinuca, sai pra beber um pouco e vai curtir. É E isso depois aí. estudar muito, também tem que estudar, tá? Exato. Mas também a vida, né? A vida também acontece durante a preparação. Não esqueçamos disso também, tá? Pessoal, é isso. As informações estão aqui. Não esquece de se inscrever e de vai nesse QR Code agora, senão tu não vai depois. Eu conheço pré-vestibulando de medicina, tá? Já fui um. Então, a gente vai estar aqui para te receber com muito, né, sangue no olho para tua aprovação. Valeu, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau.